A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Escola Internacional de Ministério, Conferência da Rede de Ministros com o Pastor Cris, o Espírito Santo e a Oração. Aleluia! Sabe, o cristianismo tem estado no mundo há muitos anos, certo? Quase 2000 anos. E então não somos os primeiros, não somos os primeiros cristãos. Eu estou certo? Não somos os primeiros a estar aqui. Outros começaram, o que estamos continuando. E o que há de belo nisso é que todos eles tiveram respeito pelo mesmo material que foi entregue a nós, as Escrituras, a Palavra de Deus. E através das Escrituras, podemos dizer se estamos nos movendo na direção correta ou na direção errada. Se você é honesto como cristão, e se é honesto com a Palavra de Deus, as Santas Escrituras, a Bíblia, você não pode ser enganado. E se por acaso for enganado, e então abrir o seu coração para as Escrituras, honestamente, você não será enganado por muito tempo. Glória a Deus. Então isso nos ajuda com a confiança de sabermos que, muito embora tenhamos vindo de contextos diferentes no cristianismo, nós podemos ter crescido em diferentes denominações, mas no momento em que temos respeito pelo mesmo material, a Bíblia, a Palavra de Deus, é fácil para nós entender e concordar nos assuntos principais. Aleluia! Sem o medo ou a preocupação de que você possa ser induzido ao erro por ouvir algo que talvez não seja verdade. Bem, nós temos a Bíblia. Glória a Deus pela habilidade de ler e escrever, que a maioria de nós tem. E hoje a Bíblia está em tantos idiomas diferentes. Então isso nos ajuda, pelo menos nos assuntos principais. Glória a Deus. Então, esteja confortável. Você está no lugar certo. Diga a alguém, esteja confortável, você está no lugar certo. Aleluia! É claro, como vocês sabem, nós somos criados e expostos pelo Espírito de Deus a coisas diferentes de formas diferentes. Mas um dia vamos conhecer como somos conhecidos. Posso ler algo para vocês na Bíblia? Efésios capítulo número 4. Eu vou ler a partir do verso 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vejam o verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Viram isso? Para um propósito. Isso está no verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu fico pensando, se você fosse um intérprete e você estivesse tentando interpretar a partir da minha leitura, seria uma tarefa difícil. Eu tenho certeza que o que você escolheria fazer seria simplesmente ler na sua Bíblia no seu idioma. Sabe, às vezes, quando estamos lendo as epístolas, especialmente as epístolas paulinas, há vários versos longos, às vezes até não pontuados corretamente, mas de uma forma que podem trazer a você um significado difícil sem um estudo cuidadoso. Mas esse aqui é fácil, embora seja longo. Glória a Deus. Mas o que eu quero que vocês notem é que Deus concedeu dons aos homens. E estes dons, que chamamos de dons do ministério, que ungem homens e mulheres de Deus chamados em várias áreas diferentes, Ele os concedeu para o aperfeiçoamento dos santos, para trazer os santos de Deus, os filhos de Deus, a um lugar de entendimento, a um lugar de conhecimento, um lugar de maturidade, de forma que possam viver a vida que Deus deu a eles em Cristo Jesus. Então, o ministério do Espírito Santo que é dado a cada um de nós para levarmos é uma coisa muito, muito poderosa. É uma grande responsabilidade, trazendo outros ao conhecimento de Deus. Trazendo outros ao conhecimento de Deus, e há um certo tipo de mentalidade que você deve ter como ministro de Deus. Eu quero explicar um pouco disso a vocês. Não há lugar no ministério para fraqueza e, sabe, para uma mente que mendiga, sabe, e fica implorando e pede a Deus, me dê isso e aquilo. Não há lugar no ministério para fraqueza. Eu digo às pessoas que não há fracotes usando o exército de Deus. Mesmo que você seja uma mulher, você pode ser uma mulher, mas não seja fragilizada. São duas coisas diferentes. Sem fraqueza para o ministério, para aqueles que foram chamados para o ministério do Evangelho, há uma mentalidade que você deve ter. Agora, uma coisa a se considerar é que você não adquire esta mentalidade no útero da sua mãe, você não consegue porque você gosta disso, você não consegue nem mesmo orando por isso, está no chamado, é um requerimento, é algo que Deus exige de você. Deixa eu ler para vocês em Josué capítulo 1. Vamos ver como Deus chama este homem e como fala com ele. Josué capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a eles, aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, isto eu tenho dado a vocês, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém, eu quero que notem, ninguém poderá resistir a ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Vocês estão ouvindo isso, ok? Ser forte, e aí está a instrução. Ser forte e de boa coragem. Agora vejam, Deus diz, Moisés morreu, agora eu quero que você guie esse povo à terra que eu prometi aos pais deles. E então ele diz a ele a extensão desta terra. Ele diz, vai daqui até ali, ali, ali. E então ele diz, ninguém poderá resistir a ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué tinha estado com Moisés. Ele sabia como era quando Moisés estava lá. Ele nunca foi derrotado, o Deus Todo-Poderoso com ele. E agora este mesmo Deus que estava com Moisés fala com ele e diz, nenhum homem poderá vir contra você todos os dias da tua vida. Que mensagem é essa?
Não há lugar para o medo? Agora vejam o verso 6. Ele diz, sê forte e de boa coragem. Não importa se eles tomaram teu prédio. Estão ouvindo? Não importa se o governo entra e toma a tua propriedade. Não faz diferença. Ele diz, sê forte e de boa coragem, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Próximo verso. Tão somente sê forte. Vejam, isso é um requerimento. Tão somente ser forte e o quê? Muito corajoso. Muito corajoso. Eu nunca vou esquecer, muitos anos atrás, havia um ministério que estava conduzindo uma conferência de ministros. E aconteceu de eu estar assistindo o programa na televisão. E então ele disse ao povo, aos ministros, ele disse, sabem, todos conseguimos essa coragem às vezes. Então ele disse a ele, às vezes eu tenho essa coragem. E eu pensei, meu Deus, então ele não deveria estar aí. Sim, a primeira coisa que Deus falou comigo, na primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eis o que ele disse. Ele disse ser forte e muito corajoso. Ele me disse o que eu ia fazer, como seria o ministério, e ele disse para mim ser forte e muito corajoso. E eu me agarrei a isso. Sim, eu me agarrei exatamente a isso. E então, sabe, quando você diz, sabe, como ministros, às vezes temos essa coragem, eu me pergunto, de onde você veio? Como conseguiu? Significa que você chegou de forma errada. E o que aquele ministro estava fazendo a eles naquele dia era ajudando para que eles crescessem errado. Sabe, algumas pessoas crescem de forma errada na vida. Não cresça de forma errada. Não diga! Sabe, às vezes eu me sinto desencorajado. Se isso acontece com você, você tem ouvido a coisa errada. E isso produziu uma mentalidade negativa em você. Você sabe o que é ser um homem ou uma mulher de Deus? Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho uma pergunta. Algo acontece com Deus? Quando eu era jovem nas coisas do Espírito, eu cantava uma canção que eu tinha aprendido de cristãos mais antigos há anos atrás. Algo maravilhoso, grandioso, algo bom acontecerá com você. E então ia, algo bom vai acontecer com você. Cantamos por anos, eu amava a música. Mas um dia, enquanto eu a cantava, o Espírito de Deus me disse, eu não quero que algo bom aconteça com você. E eu pensei, Senhor? Ele disse, eu não quero que algo bom aconteça com você. Eu também não quero que algo ruim aconteça com você. Eu disse, então, o quê? Ele disse, mude a música. Ele disse, eu quero que você aconteça. Sim. Sabe, eu não peguei a teologia disso de primeira. Primeiro eu apenas recebi a instrução e rapidamente aceitei o que ele disse, mas eu precisava de uma passagem. E então o Senhor disse, eu vou te mostrar na palavra. Eu acabei de fazer uma pergunta, algo acontece com Deus? Algo acontece com Deus? Pode algo acontecer com Ele? Quando você se torna um homem de Deus, você é tão identificado com Ele que você se torna a mão de Deus e a boca de Deus. Nunca se encontre em desencorajamento. Nunca deixe isso acontecer. Nunca se pegue pensando no que fizeram com você, o que disseram a você, o que fizeram com você. Estão me ouvindo? Porque nada disso faz sentido. Ele diz, vamos voltar para a passagem. Qual foi a última passagem que vimos? Verso 7, não é? Bom, tão somente, vejam isso. Ele diz, eu não estou pedindo nada, apenas isso. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andes. Aleluia! Meu Deus, esta é a minha vida. Verso 8, vejam verso 8. Este livro da lei não deve se apartar da tua boca. Não deve se apartar da onde? Eu quero ter certeza que vocês vejam. Este livro da lei não deve se apartar da onde? Agora, o que eu tenho certeza é que muitos lendo isso devem pensar que não deve se apartar do nosso coração. Seria confortável? Mas não foi o que ele disse. Ele disse, este livro da lei não deve se apartar da tua boca. O que isso quer dizer? Vá falando ele.
Vá dizendo ele, é o que ele diz. Não pare de falar ele. Ele não deve se apartar da sua boca. Ele não está falando do coração. Você já deve ter crido, mas crer nisso não vai fazer isto funcionar. Você tem que crer primeiro e você tem que falar. E eu vou dizer por quê. Vamos chegar já já. Mas vamos ler. Ele diz, mas tu deves meditar nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Eu queria que vocês vissem a linguagem. Ok. Oh, Jesus querido. Mas tu deves meditar nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele escrito está, pois então tu farás o teu caminho prosperar e então tu terás bom sucesso. Bom sucesso. Ainda não acabou? Próximo verso. Não te mandei eu ser forte e de boa coragem? Quantas vezes ele disse isso? Várias vezes em 9 versos. O quão importante é isso? Não te mandei eu ser forte e de boa coragem? Não temas, nem te espantes. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que é se espantar? Veja, não há desencorajamento ou decepção com Deus. Não te espantes. Vejam isso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, nem te espantes. Vejam, o medo pode tentar te atacar. Ele disse não temas. E então ele diz não te espantes. Isso quer dizer, se as coisas não parecem acontecer da forma que você espera, não diga, eu queria, isso aconteceu desse jeito, Ele diz não te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Do que eu estou falando? Eu estou te mostrando a mentalidade que cada um de nós deve ter. A mentalidade, a forma de pensar. A razão pela qual ele disse tudo isso a Josué foi, ele disse a ele, eu quero que você leve os filhos de Israel à herança deles. Eu quero que você os leve à herança deles. Como homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem uma responsabilidade definida. Há algo definido na sua vida, você não simplesmente abre uma igreja e tem uma ótima igreja da família. Não é suficiente. É uma jornada espiritual. Você os está levando a um novo nível de vida. Você os está trazendo ao conhecimento de Deus. Um Deus a quem eles não podem ver com seus olhos naturais, mas que é mais real do que tudo que eles veem. Um Deus que eles não podem perceber com seus sentidos, mas que é mais real a tudo que apela aos seus sentidos. Sabe o que isso quer dizer? É grandioso. É uma mentalidade de um guerreiro que o ministro de Deus deve ter. Quando Paulo nos dizia, não lutamos contra carne e sangue, ele não disse que não estávamos lutando. Ele disse, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele diz, portanto, lhes digo, tomai toda a armadura de Deus. Cada um de nós está vestido, então não pense que o cristianismo é é aquela vida, para ser doce, calmo e quieto, para que você possa ter essa pequena e bela igrejinha. Não vai acontecer. Não vai. Ele não nos chamou para a religião. Você é um guerreiro. Sim, é um guerreiro. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as ciladas, os estratagemas do diabo. Foi o que ele disse. Então não dá para ser preguiçoso no ministério e achar que isso é ministério. Não dá para ser preguiçoso. Não dá para ser preguiçoso. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas querem tudo rápido. Querem rápido agora. Drive-thru.
Na verdade, eu entendo que há igrejas drive-thru hoje. Sabe, você... Ah, sim! Sim, é real! Sabe, você dirige ali dentro e há um cara ali e ele diz... E então você toma comunhão e vai embora. Drive-thru. Porque as pessoas não conseguem esperar. Elas não têm tempo. Então elas querem mais e mais e mais e mais rápido. E então chegamos ao ministério e os pastores também querem que seja rápido. Eles querem a forma mais rápida para Deus fazer algo. A forma mais rápida para orações respondidas, a forma mais rápida para o ministério, a forma mais rápida de crescer. Tudo rápido. Não vai acontecer assim. Eu quero que saibam. Não vai acontecer assim. Em Deus há um relacionamento. Entendem? Deus não é um computador. Então você não aperta um botão e Deus e ele vai e faz. Você diz algo, 1, 2, 3 e Deus e ele responde a você. Você não pressiona com tecnologia. Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Estão acompanhando? Muito importante. E isso me leva a algo porque, como ministro de Deus, você tem que se decidir se você quer convertidos ou filhos. Você quer convertidos ou quer filhos? Convertidos ficarão por um tempo. E quando chegarem no nível, vão embora. Filhos sempre estarão lá. Então, igrejas que apenas têm convertidos, tem sempre pessoas chegando e saindo. Dizem, ganhamos muitas almas, mas poucos permanecem. As pessoas ficam chegando e saindo. Chegando e saindo. Eles trabalham duro, ganhando pessoas. Eles não entendem por que tantas pessoas chegam na sua igreja e saem. Porque você está ganhando convertidos, não filhos. Há um aspecto do ministério em que eu quero que vocês ponham sua mente e se tornem mais acostumados e interessados por isso. E é a espiritualidade do ministério cristão. A espiritualidade do ministério cristão. Entendam que quando Jesus ascendeu aos céus, ele nos enviou o Espírito Santo. Ele nos disse que ele iria e pediria ao Pai para nos enviar outro Consolador, para habitar conosco para sempre. É o Espírito Santo. E então ele nos diz, o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não pode vê-lo. O mundo vive no reino dos sentidos. E então não podem vê-lo e não o conhecem. Ele disse, vocês sim, conhecem porque ele habita em vocês e estará com vocês. E depois que Jesus foi, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e os discípulos de Jesus Cristo receberam o Espírito Santo. E assim tem sido desde então, para que todo que crê receba o precioso dom da pessoa do Espírito Santo para viver em você. Aleluia! Então, vamos ver algumas passagens aqui, porque para que nós sejamos muito mais bem-sucedidos como ministros do Evangelho, há certas coisas-chave que devemos fazer. Há certas coisas-chave. Não há atalhos. Entendam isso, não há atalhos. A palavra de Deus deve ser seguida. Você deve viver pela palavra. Não há atalhos. Então, a primeira área que eu quero mostrar aqui, talvez eu deva ir mais devagar. Vocês estão aí? Obrigado. Glória a Deus. Ok. Talvez eu deva fazer você entender algo sobre cristianismo. Eu acho que eu devo te dar um pouco mais da definição do cristianismo. Ok? O que é o cristianismo? O que Deus espera? Quando falamos cristianismo, o que está na mente de Deus? O que ele está pensando? Quais são as suas expectativas por alguém que é um cristão? Qual o pensamento de Deus? O cristianismo real e autêntico é a demonstração e exibição das virtudes e excelências e perfeições de Cristo na terra. Eu falei rápido demais? Ok. Vou dizer de novo. Eu disse que o cristianismo real e autêntico é a demonstração e exibição das virtudes, excelências e perfeições de Cristo na terra. É a caminhada de justiça. Ia me tomar um longo tempo esta última frase
simples assim como ela é grandiosa. Quando eu digo que é a caminhada de justiça, isso é uma coisa grandiosa. Falamos do cristianismo. 1 Pedro 2. Vamos ler o verso 9. 1 Pedro 2, a partir do 9. Eu quero que saibam disso. Ele diz, mas vocês são, não serão. São. Eu quero que lembremos que quando Deus está nos dando uma promessa e quando Ele está fazendo uma declaração de um fato, são duas coisas diferentes. Se Ele diz o que você vai ser, o que você vai fazer, isso é diferente de o que você é e onde você está. Ok. Ele diz, mas vocês são. Agora, sinta você ou não, não faz diferença. Se Deus diz que você é, você é. Aleluia. Ok. Ele diz, mas vocês são uma raça escolhida. Um sacerdócio real. É maravilhoso. Uma nação consagrada. Um povo especial comprado pelo próprio Deus. Diga, eu sou especial. Então nunca vá para a sua igreja diante da sua congregação e diga, sabem, não é que nós somos especiais, somos apenas pessoas ordinárias fazendo coisas sobrenaturais ou extraordinárias. Nós não somos pessoas ordinárias fazendo coisas extraordinárias, nós somos pessoas extraordinárias fazendo coisas extraordinárias. Vejam isso aí! O povo especial comprado pelo próprio Deus, a fim de proclamarem, meu Deus, proclamarem as obras maravilhosas e exibirem as virtudes e perfeições daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o cristianismo. Isso é cristianismo. Veem agora? Há muitas outras passagens assim. Mas vejam, eu falei disso para dizer o seguinte: é nossa responsabilidade levar os filhos de Deus nesta caminhada, para se tornar assim, para que cada membro da igreja possa demonstrar e exibir as virtudes de Cristo, as excelências de Cristo, as perfeições de Cristo, a justiça de Cristo. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Uma cidade posta numa colina não pode ser escondida. Diga, eu estou posto numa colina. Agora imaginem, Ele quer que nós levemos os filhos de Deus a este lugar. Então que tipo de vida você deve ter? Que tipo de mente você deve ter? Que tipo de coração você deve ter? Que tipo de mentalidade você deve ter? Glória a Deus. Estão acompanhando? Ok. Então, eu disse que há a espiritualidade no ministério e é algo que precisamos entender. Uma clareza de propósito é vital. Uma clareza de propósito. Você tem que saber por que você está aqui, por quê? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Uma definição de propósito. Você foi enviado numa missão. Você é um homem, uma mulher numa missão. Porque você é um ministro, eu vou ter que presumir algumas coisas. Agora, nem todos os ministros estão no mesmo nível de entendimento, eu entendo isso. Ok? Há pessoas que estão sentadas aqui e são ministros experientes. E há outros apenas começando no ministério. Eu entendo isso. Mas há algumas coisas básicas que todos nós podemos entender. E todos podem aceitar facilmente. Por exemplo, a mentalidade de um ministro é algo que cada um de nós deve cultivar. É para cada um de nós. Como eram os ministros da Bíblia? Eram fracotes? Como era Abraão? Sabe, nós falamos de Abraão, um homem de fé. Foi só isso que você leu sobre Abraão? Abraão era um homem de guerra. Ele lutou guerras. Um homem de guerra. Derrotou 5 reis. Este homem era um homem de guerra. Leia sobre ele na Bíblia. Ele não era nenhum fracote implorando a Deus por algo. Este é Abraão, de quem todos fomos nomeados. Um homem de guerra. Ele não tinha medo de exércitos. Ele ficava firme. Este foi o pai de Isaque. Então você deve ler sobre esses homens e pensar que, sabe, eles eram caras gentis, eram mais do que isso. Eram gentis por fora, mas por dentro eram mais que leões. Mais ágeis do que águias. Aleluia! Sim, leia sobre eles, eu falei de Moisés, Josué, certo?
Todos esses foram grandes homens de Deus. E quanto a Davi? Você já leu sobre Elias, Eliseu? Eles não eram coitadinhos? Não eram fracotes? E quanto aos apóstolos? Leia sobre eles. Nenhum deles tinha mente fraca. Nenhum deles orando, oh Deus, eu não sei pelo que eu estou passando, não sei o que acontece comigo. Nenhum deles orava assim. Oh Deus, apenas me dê a graça para te servir, a graça para te servir. Que graça Ele já te deu! Sabe, se você se dá ao luxo de gastar tempo chorando, você não está pronto para o ministério. Esses são aqueles que toda vez que oram, eles dormem, não conseguem nem 5 minutos. Eles começam a orar, acordam e dizem, ó Deus, você sabe tudo, por favor me ajude. Isso não é ministério. No ministério, você pensa diferente. Deixa eu mostrar algo. Quantas coisas mais eu vou mostrar hoje? Certo. Ok. Oh, meu querido Jesus. Ok. Vamos passo a passo. Ok? Então, quando você recebe o Espírito Santo, ele leva adiante o ministério dele na sua vida. O Espírito Santo tem um ministério na sua vida. E você tem que aprender a encorajar o ministério do Espírito Santo na sua vida. Você tem um ministério, você tem um chamado, mas ele tem um ministério também. E ele tem que levar adiante esse ministério na sua vida. Ok. Então vocês receberam o Espírito Santo, não é? Glória ao nome dele. Certo, então vamos começar a ler 3 coisas sobre oração para o ministro. Você quer filhos não convertidos, certo? Há uma diferença. Devemos criar filhos para o reino de Deus não convertidos. E se você quer filhos, então há uma forma. Vamos começar. Em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 4, o que ele diz? 1 Coríntios 14, a partir do 4. Aquele que fala numa língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Aquele que fala numa língua desconhecida, vem. Quantos aqui creem em falar em línguas? Obrigado, mesmo que você não fale em línguas, mas você crê que isso é de Deus? Levante sua mão, todos que falam em línguas ou que não falam em línguas, mas creem que vem de Deus. Levante a mão. Bom, agora, no falar em línguas, para que o ministro seja muito bem sucedido, você precisa falar em línguas muito, muito. Não um pouco, não é só... Tudo bem, já basta. Isso não vai funcionar. Você tem que gastar tempo falando em línguas. Você quer resultados? As pessoas me perguntam como você pode ter um ministério com tantas pessoas e tantas pessoas que estão com você por tantos anos. É pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Você não pode fazer essas coisas por carisma humano. Isso não vai longe. Qualquer um pode te seguir por carisma, mas por pouco tempo. Depois disso não funciona. Você pode usar artifícios. Vão falhar. Mas se o ministério é pelo Espírito Santo, então permanecerá. Vocês estão aí? Ok, então vamos ler essa passagem. Aquele que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Quando profetizamos, estamos falando a mensagem de Deus em uma linguagem conhecida para que a igreja se beneficie. Mas então, quando falamos em línguas, nós podemos não entender o que estamos dizendo. Vamos para o verso 2, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala numa língua desconhecida não fala a homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende. Contudo, no Espírito, ele fala o quê? Mistérios. Mistérios. Quando você fala em línguas, você traz à tona mistérios. Mistérios sobre seu futuro, mistérios sobre a obra que Deus te deu. Você fala mistérios. E até que estes mistérios sejam trazidos a este mundo, eles podem nunca acontecer. Estão acompanhando? Ok. Só para registrar. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler do verso 6. 1 Coríntios 2, 6. Contudo, falamos sabedoria entre aqueles que são perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se reduzem a nada. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, ou seja, em linguagem esotérica. A sabedoria outrora oculta, que Deus ordenou antes do mundo para nossa glória. Próximo verso.
Vejam isso, que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Você pode dizer amém? Ok, próximo verso, veja aqui. Ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Próximo verso. Mas Deus revelou a nós pelo seu Espírito. Viram? As coisas que Deus preparou para você são reveladas a você pelo Espírito Santo. Uau! Ele diz, pois o Espírito busca todas as coisas, até as coisas profundas de Deus. Viram isso? Pois qual homem sabe as coisas do homem senão o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece senão o Espírito de Deus. Aleluia! Ok, leiam próximo. Ora, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus para que possamos conhecer as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente. Meu Deus, próximo verso. Disto também nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Oh Deus! Conferindo coisas espirituais com espirituais. Viram isso? Eu queria ter tempo para entrar nisso. Glória a Deus. Mistérios, mistérios. Quando você fala em línguas, fala mistérios. Você fala mistérios. Por isso que ele nos disse que aquele que fala em línguas deve orar para que possa interpretar. Porque há mistérios sendo falados. E se eles não forem trazidos ao entendimento, você pode nunca andar à luz daqueles mistérios de Deus. Porque são sabedoria oculta. Você ora pelo crescimento da sua igreja, está orando pelo sucesso do ministério naquela cidade, naquele país. Então Deus, se você ora em línguas, o Espírito de Deus trará mistérios. As coisas que você precisa, Ele vai trazê-las ao seu espírito, mas podem estar sendo faladas em línguas. É preciso trazê-las. E então, quando você fala em línguas, Ele também te dá essa habilidade para interpretar. Amém. Glória a Deus. Então, se você é um ministro de Deus, você deve orar muito em línguas. Não há atalhos. Não há atalhos. Você tem que orar muito em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, vá para o verso 18. Deixa eu mostrar algo. Verso 18. Este é o apóstolo Paulo. Concordamos que ele foi bem sucedido no ministério. Veja o que ele disse. Eu agradeço a meu Deus que eu falo em línguas mais que todos vocês. É o apóstolo Paulo. Se ele teve a ousadia, a audácia de dizer a uma igreja inteira, eu falo em línguas mais do que todos, quer dizer que ele falava muito em línguas. E ele sabia disso. Não podemos simplesmente... Amém. E acabou. Isso é você falando em línguas? Não é suficiente, não é suficiente. Ou então... Não é suficiente. Falar em línguas é a língua dos anjos. É uma linguagem. É uma linguagem. Então, quando você ora em línguas... 1 Coríntios capítulo 14, vamos agora para o verso 13, a partir do verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Viram isso? Aham. Próximo verso. Pois se eu orar numa língua desconhecida, meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Veem, é assim que se ora no espírito. Você ora em línguas, mas a sua mente não sabe o que você está dizendo, é o que acabamos de ler. No verso 2 desse capítulo, ele diz, ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Então ele diz, se eu orar em língua desconhecida, meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Se você não ora em línguas, há coisas que deveriam acontecer para você que nunca acontecerão. Até que você ore em línguas. Ouçam, por que é tão importante orar em línguas? A oração humana, com a linguagem humana, não consegue ir longe o suficiente. A sua linguagem humana é corrompida. E desta forma não conseguimos recorrer ao Santo Deus. Você tem que entender isso. Então ele nos dá uma linguagem espiritual para nos comunicarmos em um nível mais elevado. O que você não consegue dizer com palavras, você pode dizer em línguas. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo concede que falemos. Ou seja, não é você que escolhe as palavras. O Espírito Santo escolhe as melhores palavras para recorrer à mente de Deus. Então, quando você ora em línguas, está orando o nível mais elevado de oração. Está orando o tipo mais santo de oração. Então, pastores, ministros, evangelistas, todo o ministério
Você quer ser bem-sucedido nisso? Você deve orar no Espírito. Você deve orar em línguas. Você deve orar no Espírito, sem atalhos. Gaste tempo com isso. Invista um tempo especial para orar em línguas. Um tempo especial para orar em línguas. Se você orar em línguas, tempo suficiente, nada pode parar seu sucesso. Nada pode parar o seu crescimento. Nada. Aleluia. Você ainda está aí? Isso é muito importante. Orar em línguas. Ao orar em línguas, seus olhos espirituais se abrem e você tem visões. Eu nunca tive visões até começar a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, comecei a ter visões. O que a Bíblia nos diz? Diz, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e filhas profetizarão. Ele diz, os velhos terão sonhos, e os jovens terão o quê? Visões. Sem o Espírito Santo, você não pode ter visões. Quando ele diz que os velhos terão sonhos, ele não está dizendo que os homens grisalhos da igreja terão sonhos, ele não está falando disso. São aqueles que já creem há muito tempo, eles terão sonhos. Ou aqueles que são jovens na fé, eles terão visões. Aleluia! Você terá visões. 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 Como eu sei as coisas que eu devo fazer? Visões. Eu tenho visões quando eu oro. Eu digo às pessoas, eu não sei o que acontece com você quando você ora. Para mim, quando eu oro, eu tenho visões. Do contrário, não há forma de fazer as coisas que fazemos. Como podemos fazer com o entendimento humano? E quando você está em ministérios como este, você entra em colisão com forças espirituais. Sim, entra em colisão com forças. Mas sabem, antes mesmo de você chegar nesse nível, você deve ter resolvido. Você diz para si mesmo, venha o que vier. É isso. Você não teme nada. E então você percebe que você está forçando continuamente, fazendo maiores progressos para o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Fale em línguas um pouco. Fale em línguas. Fale em línguas. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Às vezes eu falo em línguas por horas. Sabe, você apenas fala em línguas. Às vezes não consegue parar. Você continua falando até que o seu estômago, sabe, começa a doer. Falar em línguas. Mas quando você termina, você saberá que tem certas coisas no reino do Espírito. Depois de ter feito isso, no reino do Espírito, as coisas são aperfeiçoadas. Então você dá uma caminhada por essa terra. Vai caminhar. Então, se há algo que você pode fazer por si mesmo, há certas coisas no ministério que outras pessoas podem fazer por você, mas há algumas que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Uma delas é oração. Ninguém pode orar no seu lugar. Podem orar por você, ok? Mas não podem fazer a sua oração por você. Você entende isso? Sim. Você pode contratar alguém para fazer algo, mas não pode contratar alguém para orar. Não vai funcionar. Você vai ter que orar. Você. E ao invés de dizer tantas coisas no seu próprio entendimento e dizer tantas coisas para tentar convencer a Deus, fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Sabe, às vezes, há ministérios cristãos buscando o que chamam de romper para algo. Você não precisa de romper, fale em línguas. Quando você fala em línguas, você muda coisas no reino do Espírito. Glória a Deus. Ok, agora a segunda coisa, ainda no orar no Espírito, a segunda coisa está em Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do verso 26. Aleluia, Jesus. Ok, vejam, ele diz, da mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas. Pois não sabemos orar como convém. Não diz que não sabemos de jeito nenhum. Ele diz como convém não sabemos. Não sabemos pelo que orar como deveríamos. Há coisas pelas quais sabemos orar, mas não o suficiente.
Às vezes queremos orar e não sabemos o que está por trás do caso. Ele diz, da mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, veja o que a Bíblia está dizendo que é o próprio Espírito faz intercessão por nós, oh Deus, com gemidos que não podem ser expressos. É um tipo diferente de oração. Isso não é falar em línguas. Gemidos que não podem ser expressos. Ao falarmos em línguas, a Bíblia diz que a palavra vem do Espírito Santo. Mas esses gemidos, ele diz gemidos. Você sabe o que é gemer? Há sons como se alguém estivesse em dores. Como se alguém estivesse passando por uma dor excruciante. O tipo de sons que você faz quando você está incomodado com dores por algo. Ele diz, é o Espírito Santo, ele diz da mesma maneira, o Espírito ajuda nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito faz intercessão por nós. Ele faz intercessão por nós com gemidos que não podem ser expressos. Então isso quer dizer que o Espírito Santo nos ajuda em oração. Sabe, sem o Espírito Santo, como poderíamos ser bem-sucedidos? Esse é um tipo especial de oração. Com o Espírito Santo, de fato, aqui ele diz que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ou seja, ele nos carrega. Em nossa fraqueza, em nossas limitações, ele nos carrega. Quando não conseguimos prosseguir, você entra nesse tipo de oração e o Espírito Santo te dá suporte. Veja, ele tem que fazer através de você. Ele não pode fazer por si só. Então não sente e diga, o Espírito Santo está orando por mim. Não, ele quer orar por você através de você. Ele diz com gemidos que não podem ser expressos. Às vezes há muitos cristãos que se encontram nesses gemidos, mas por que não entendem e nunca foram ensinados? Se perguntam se há algo de errado. Dizem, pastor, quando eu oro eu me encontro chorando e não sei por quê. Eu digo, continue, não pare. Não pare até que o seu choro se torne em riso. Não pare. Essa oração, quando o Espírito age em você para orar assim, quando você se curva a Ele, você... E diz, o que é de errado? Nada de errado. É oração. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Aquilo vai saindo de você e você começa... E às vezes você vai sentir exatamente como aquela pessoa por quem você está orando está passando. Você se encontra nesta dor como se a dor fosse com você. Se você não orar assim, coisas vão acontecer, coisas ruins acontecem com membros da sua igreja e você não tem solução. Você vê crianças morrendo ou idosos morrendo, coisas diferentes acontecem. Coisas terríveis com os membros da igreja. Por quê? Porque aquele pastor não sabe orar no Espírito. E ele não ensinou aos membros como orar no Espírito. Mas se aprenderem como orar no Espírito, e membros vêm contar a você, pastor, a noite passada eu estava dormindo e eu me levantei. E eu me encontrei orando e gemendo e eu não sabia por que eu estava orando. Mas eu continuei orando. E então a seguir você ouve um poderoso testemunho. Alguém estava passando por uma coisa terrível. E o Espírito Santo acordou o membro e o fez orar no Espírito. Há uma rede, é uma conexão. Por isso que em algumas igrejas há sempre testemunhos maravilhosos. Enquanto em algumas igrejas se diz, alguém tem um testemunho aí, e as pessoas ficam olhando assim. Todo mundo olhando ao redor como, sabe, certamente não está falando de mim. Você espera 5 minutos, ninguém levanta a mão para dar um testemunho. Mas em outras igrejas as pessoas correm para dar testemunho. Algo aconteceu, sempre tem testemunhos. Igrejas onde se ora no Espírito tem testemunho. Igrejas onde não se ora no Espírito, dificilmente tem testemunhos. Todo mundo quieto. O pastor diz, alguém quer testemunhar das coisas boas que Deus tem feito? Talvez alguém finalmente levante a mão, bem, quero agradecer que Deus me abençoou. Ah, foi que bênção, eu acordei essa manhã, graças a Deus. Isso não é um milagre, você acordou essa manhã, é um milagre? Isso é normal. Ok, então como gemer no Espírito
simplesmente acontece? Simplesmente dizemos ok? Sabe, como se alguém dissesse, oh, hoje eu falei para a congregação se levantar e gemer no Espírito. Bem, não vai funcionar assim. Porque ele diz que o Espírito ajuda. O Espírito, então, é iniciado pelo Espírito. Mas temos um papel a desempenhar, enfaticamente sim. E eu vou mostrar a vocês. Então, você não senta lá e diz, ah, bem, eu achei que se o Espírito Santo estivesse pronto, ele ia me fazer gemer no Espírito. Não. Há coisas que você deve fazer. Deixa eu mostrar passagens. Essa do Velho Testamento. Isaías capítulo 64. Vamos ver o verso 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Viram isso? Era em uma época em Israel em que as pessoas não faziam o que era certo. E o grande profeta aqui diz, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, o que quer dizer que havia uma expectativa, que as pessoas deviam se despertar para deter a atenção de Deus, agitar-se por dentro para chamar a atenção de Deus, ou seja, você tem uma responsabilidade, despertar-se nas coisas de Deus. Ouça isso, depois que você veio para Cristo, você tem uma responsabilidade de andar no Espírito. Ele te diz para andar no Espírito, fazer coisas do Espírito, viver de acordo com o Espírito. É o chamado de Deus sobre sua vida. Despertar-se para deter a atenção de Deus. Sabe, trata da sua mente. Vamos ver isso. A sua mente é aquela que pode ser usada para o bem ou para o mal. Sua mente, você se desperta com a sua mente, começa com a sua mente. No que quer que você queira pensar, o que você faz? Vira sua atenção para aquilo. Vira a sua atenção para aquilo. Se você pensa sobre Deus, como ele diz, suba a Jerusalém a vossa mente. Sabe, a escolha é sua. Você chama a mente. Você pode se ocupar tanto de outras coisas sobre as quais não quer pensar, como você pode decidir que tudo o que você quer fazer agora é jogar jogos. Tudo o que eu quero fazer é conversar com alguém. Ah, eu quero ler um bom romance. Não, eu quero ler jornais. Estou com vontade de falar de política. Tudo isso é obra da mente. Mesmo estando aqui, você pode escolher, eu vou ouvir cada coisa que o pastor Chris tem a dizer. E você pode dizer, bem, não tenho certeza se quero ouvir ou não. É uma escolha. A sua mente é uma ferramenta. Você é da forma que é hoje, não porque Deus te fez assim. Você é o produto da sua mente. Lembre-se, a Bíblia nos diz, sede transformados pelo quê? Pela renovação da mente. Mudar sua forma de pensar. Mas transformai-vos, ele diz, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com a forma como o mundo é. A forma como o mundo te leva, ele diz, mas transformai-vos, uma metamorfose. É disso que ele fala. Ele diz, transformai-vos, transfigurar, pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Sim, se você quer se encontrar na perfeita vontade de Deus, tem que haver uma mudança na sua mente, sua forma de pensar. É isso, há pessoas sentadas na igreja, são membros da igreja há 25 anos, mas todos esses anos elas nunca prestaram atenção no pastor. E então nunca cresceram. Continuam pensando carnalmente, mas estão lá há vários anos. Nunca deram a si mesmas uma oportunidade para mudar. No dia que derem espaço a Deus, mudando sua forma de pensar, ficarão impressionadas. Quanta glória deveriam ter tido. Aleluia! Você tem que ensinar na igreja. Você não precisa ter o ministério de ensino primeiro. A Bíblia diz que o servo do Senhor tem que ser apto a ensinar. Ensinar na casa de Deus. Por você ser um pastor ou um líder de uma congregação, supervisor, ensine-os a palavra de Deus, abra sua Bíblia e mostre a eles. Não ensine conselhos humanos. Ensine as Escrituras. Aleluia! Você ainda está aí? Ok. Então, vamos ver isso agora. 2 Timóteo 1. Estamos falando de se despertar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por esta razão eu te relembro que reavive o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Vem,
Imaginem, ele diz, impomos as mãos em você, você recebeu o dom, mas agora você deve despertá-lo. Não vai funcionar só porque impusemos as mãos? Alguém diz, impuseram as mãos em mim, e eu creio que um dom foi ministrado a mim, mas nunca operou. Nunca operou? Então você, como Timóteo, nunca teria operado para Timóteo. Então o homem de Deus, Paulo, disse a ele o que fazer. Ele disse, por esta razão eu te relembro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que quer dizer que quando ele impôs as mãos sobre Timóteo, um dom foi transmitido. Agora esse dom só vai operar quando você o desperta. Imagine que eu imponho mãos sobre você e transfira você um dom do Espírito. E então você viaja daqui, pode não operar no hotel, pode não operar no avião, pode não operar quando você chegar no aeroporto. Você vai ter que despertá-lo. Glória a Deus. Você diz, e como eu desperto? Essa é outra sessão. Mas eu apenas quero que você saiba que você tem uma responsabilidade, ok? Você tem que despertá-lo. Amém? Glória a Deus. Agora, a terceira, que é tão importante quanto as outras duas. E na verdade, se você notar, todas estão ligadas a estes tipos diferentes de oração. Sabe, depende do que você quer. Você quer resultados reais ou você quer resultados que pareçam resultados? Porque há resultados que parecem resultados, mas não são resultados. Sabe, há pessoas bem-sucedidas de uma forma que parece sucesso, mas não é sucesso de jeito nenhum. Mas, quando lemos o que Deus disse a Josué, ele falou do bom sucesso. Bom sucesso. Então, se você quer bom sucesso, essa é a coisa real. O sucesso de verdade. Se você o quer, há uma forma. Glória a Deus. Há uma forma. Ok, então, eu acabei de dizer, o que você quer são seus filhos, ok? Para o reino de Deus, não convertidos. Convertidos vêm e vão, filhos permanecem. É uma diferença enorme. É por isso que podemos ter filhos do ministério por todo o mundo. Onde quer que vão, eles carregam a mesma coisa a todo lugar. É por isso, porque são filhos não convertidos, não os criamos convertidos. Os criamos como filhos, mas filhos nascem. Filhos nascem. Não são empregados, eles nascem. É a diferença. Vocês agora estão tão quietos. Dá para ouvir um alfinete cair. Glória a Deus. Filhos. É isso que você quer? É isso que você quer? Um nascimento espiritual de verdade. E então você encontra mais e mais nascimentos. Muitos anos atrás, eu comecei a fazer uma pesquisa. Há muitos anos atrás, eu digo porque quando eu comecei eu era muito jovem. Quando eu comecei no ministério, eu ainda era jovem. E eu era muito curioso para saber as coisas que Deus realmente queria. E esta foi a época em que eu comecei a fazer descobertas e também aprender como pôr a palavra de Deus para funcionar. Vocês leram sobre Jesus, como depois de ele receber o Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, ok? O que ele estava fazendo lá? E a Bíblia diz 40 dias e noites. Ele estava no deserto, o que você acha que ele fazia? Sabe o que ele fazia? Posso dar uma sugestão? Um dos escritores dá para nós de uma forma muito breve. Marcos capítulo 1, vamos ler do verso 12. Evangelho de Marcos capítulo 1. Ok. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, falando de Jesus. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, verso 13. E ele permaneceu ali no deserto por 40 dias, tentado por Satanás, e estava com as feras. E os anjos ministravam a ele. 3 coisas aconteceram enquanto ele estava no deserto. 1, ele foi tentado por Satanás. 2, ele estava com as feras. Isso é muito informativo. E 3, anjos ministravam a ele. O que ele fazia com as feras? Punha a palavra para funcionar. Às vezes você tem que ser treinado em algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus obedeceu à obediência, aprendeu a obediência.
Ele foi sujeito a certas situações. Você diz aprendeu? Sim, porque ele era um homem. Não esqueça. Ele era o filho de Deus, mas ele era um homem. Ele foi feito homem. A Bíblia diz que ele tinha fome como qualquer outro. Ele se cansava como qualquer outro. Ele dormia como qualquer outro. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. Ele era sobrenatural na humanidade. Jesus era humano. E era a única forma de ele legalmente tomar nosso lugar. O justo pelos injustos. Para poder nos levar a Deus. Ele foi chamado o homem Cristo Jesus. Então ele morreu por nós como homem. Ele derrotou Satanás como homem. Você entende? Isso é muito importante. Então estava pondo a palavra para funcionar. Às vezes há pessoas, ministros, que nunca testaram a palavra de Deus por si sós, mas já testaram com outros. Como vai funcionar assim? Treine em si mesmo. Você tem que treinar. Pratique a palavra de Deus na sua vida. Pratique a sua fé. Ponha para funcionar. Isso, ponha para funcionar. Pratique-a. E se empolgue com isso. Sabe, antes de você mandar olhos cegos se abrirem, o que você faz quando tem dor de cabeça? Entende? Pratique. Agora, isso não quer dizer, você ouve muitas pessoas dizendo que, quando elas adoecem, não conseguem consertar. Dizem que a fé delas não funciona, mas quando oram por outros, milagres acontecem. Já ouviu isso? É. Muita gente tem essa experiência, mas sabe, o que muitos deles nunca fizeram foi praticar a palavra de Deus, praticá-la. É como quando eu ensino sobre dinheiro, eu digo, você pode praticar, jogando o que eu chamo de o jogo do dinheiro. É uma coisa muito simples. Eu digo, comece a usar pequenas quantias, veja como funciona, porque funciona, é um princípio. Você pode multiplicar seu dinheiro, princípios muito simples. É um jogo do dinheiro espiritual. Deus diz, dê e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, homens vos darão. Simples. Então, eu pego dinheiro, eu dou. Pode ser pouco, mas eu posso ver essa pequena quantia de dinheiro se multiplicar. Vem? Agora, com esse entendimento, eu posso fazer alguém que é pobre crescer financeiramente até ser rico. Vem? É uma coisa simples, aprendam. Ouçam, a palavra de Deus é para ser praticada. É para a prática. Você a pratica. Você treina. Se você quiser ser o corredor número 1 do mundo... Sabe quantos aqui já ouviram falar de Usain Bolt? O corredor mais rápido do mundo. Muitos conhecem. Mas aquele cara não se tornou mais rápido da noite para o dia. Ele teve que treinar. Treinar a si mesmo. Treinar a si mesmo até que ele se tornou muito rápido. Coisas espirituais são assim. Você treina. Tem que treinar. Treinar a si mesmo. Treinar a si mesmo. Pôr sua fé para funcionar. Pôr sua fé para funcionar. Eu comecei aprendendo como usar a palavra. Meu Deus, eu espero conseguir entrar nisso. Talvez, amanhã quem sabe. Mas treinar como pôr a palavra para funcionar. Primeiro no meu próprio corpo. Uma vez que eu estava apenas começando, eu era adolescente. E eu me cortei. E estava sangrando e a minha mente despertou para a mulher do fluxo de sangue. Como quando ela tocou o mestre, a Bíblia diz que o seu fluxo de sangue cessou. Então eu entendo muito bem sobre tocar em Deus com fé. Então para mim aquilo era simples. Então eu disse, em o nome de Jesus, pare de sangrar. Então eu pus meu dedo ali, pare de sangrar. E eu pensei, eu posso ir além disso e dizer, seja curado e feche. E ali estava. O sangramento parou, me empolguei. O sangramento parou, aquilo fechou e não ficou nenhuma marca. Então eu fiquei empolgado, eu jovem. Fiquei empolgado, me senti como se tivesse descoberto algo. Eu vou usar isso? E através dos anos, eu fiz a mesma coisa várias vezes. Várias vezes. Então eu sou rápido em usar a palavra. Sou rápido. Se eu bato minha perna contra algo, ao invés de ai, digo curada. Ou eu digo cure. Eu cheguei até a fazer algo por muito tempo que às vezes... sabem, alguns de nós quando comemos nós falamos, ok? Então, às vezes eu mordo minha língua ou eu mordo o lado da minha boca. E então aquela dor vai querer ficar ali por uma semana ou mais. E então você tem dificuldade, sabe, com o tipo de comida que come. Quantos aqui já passaram por isso? Bom, então você sabe do que eu estou falando. Mas então, eu aprendi algo. Eu pus em prática.
Eu ponho meu dedo ali e digo em o nome de Jesus, seja curado. Então eu notei que toda vez que eu fiz isso, foi curado instantaneamente. Não falhou nenhuma vez. Então eu tentei, ok, agora eu não vou dizer nada. Então eu notei que a dor continuava por um tempo, por vários dias. Então eu disse, ok, vou tentar, vou apenas pôr minha mão e apertar. E eu fiz isso, mas não houve mudança, ainda estava lá o problema. Então eu disse, ok, quer dizer que na verdade eu estava liberando a minha fé quando fiz aquilo. Daquele momento em diante, toda vez que eu fiz aquilo, toda vez, eu estou dizendo toda vez, não falhou nenhuma vez. Seja a língua ou o lado da boca, eu ponho meu dedo e digo, seja curado. No momento em que eu me machuco ou que eu mordo, eu digo, seja curado. Em nome de Jesus, curado. Às vezes eu digo mastigando, oh, seja curado. Porque eu não quero ficar mais 7 dias ou 12 dias com a dor. Sabe, mas funcionou toda vez. Aquilo não foi a manifestação de um dom do Espírito, foi pôr a palavra de Deus para funcionar. Aprenda, é uma prática. Põe a palavra para funcionar, pratique, faça isso. Às vezes, você pode descobrir que algo que você está tentando não funcionou. Significa que há algo que você ainda não sabe sobre isso. Então aprenda de novo. Tente de novo, porque a palavra não falha. Aleluia! Você quer sucesso de verdade nisso? Você quer um nascimento espiritual de verdade? Então, há algo que você tem que fazer. Eu dei uma passagem, não foi? Isaías 66, a partir do 8. Você verá agora. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Leiam o resto, 1, 2, vão. Pois assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz seus filhos. Outra vez. Pois assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz seus filhos. Versão King James. Assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz seus filhos. Eu disse que há uma diferença entre produzir convertidos e ter filhos. São coisas diferentes. Assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz seus filhos. Isso é algo que muitos ministros precisam ser ensinados. Há algo chamado entrar em trabalho de parto. Trabalho de parto para nascimento por almas. É um ministério espiritual. Você pode ter programas e programas e programas e acabar com convertidos. Você pode gastar muito dinheiro e ter tipos diferentes de programas. Eu aprendi muito cedo. Eu não preciso usar nenhuma coisa grudenta para ganhar pessoas. Não preciso. Uma frase ou algo que fique na cabeça. Eu não preciso, sabe, até os jovens. Porque eu aprendi com os jovens. Eu não preciso usar nada para atraí-los. Não, eu tenho que me tornar o imã. É isso que eu tenho que ser. John Wesley disse, se o ministro queimar, pessoas virão ver o fogo. Sabe, o fogo tem que ser ateado dentro de você. Ele não vai vir, não adianta dizer Deus traga o fogo, você tem que se despertar. Se trata de desejo, o que você realmente quer. Nos contam aquela mulher, aquela que tinha o fluxo de sangue, que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela sofreu, por tanto tempo, a Bíblia diz que ela gastou toda a sua vida com doutores e nunca melhorou. Ao invés disso, piorava. E a Bíblia diz que quando ela ouviu sobre Jesus, ela disse a si mesma, se apenas eu tocar a orla das suas vestes, serei curada. Então ela ficou onde estava? Não! Ela agiu em sua fé, ela foi. Porque o desejo dela de ser curada era muito forte. Se o seu desejo por mudança for forte, você a verá. Mas quando o seu desejo por mudança não é forte, você não faz nada sobre isso? A pergunta é o quão forte é o seu desejo? Quão forte ele é? Quão forte é o seu desejo de ver nascimento de verdade? Quão forte é o seu desejo de ver crescimento de verdade? Quão forte é isso? Sabe, às vezes as pessoas nos fazem perguntas, querem saber quais são as coisas que você faz, sabe? Eles querem saber que tipo de estilo, que tipo... Não há estilos. Se eu conhecer algum estilo, eu te conto, eu não conheço nenhum. Não há estilo. Mas algo que eu conheço é quando meus joelhos tocam o chão. Então eu sei que haverá mudança. Eu sei.
Esse é o meu relacionamento com Deus. Eu me ajoelho para orar, ou às vezes eu me prostro no chão e eu oro e invoco o Senhor. Porque foi assim que Abraão orou. Foi assim que Isaac orou, que Jacó orou. Os antigos fizeram assim. Moisés fez, Josué fez. Todos os homens e mulheres das Escrituras, era assim que eles oravam. E é assim que temos que orar. Não existe nada rápido. As coisas rápidas que aconteceram foi quando se invocou a Ele. Foi a resposta dele. Foi a resposta. A Bíblia diz, havia 1 milhão de soldados vindo contra Judá. E Asa clamou a Deus. A Bíblia diz que ele clamou a Deus. E o Senhor respondeu e agiu a seu favor. Você lê isso tantas vezes na Bíblia. Vitória após vitória, vitória após vitória, vitória após vitória. O que poderia ser feito a nós para nos manter longe da vitória e do sucesso? O que é isso? Onde eles podem nos levar? A masmorra mais profunda, o pico mais alto, não importa onde. Quando oramos, a partir daquela situação, quando oramos, Deus ouve. Aleluia! Essa é a sua confiança como ministro de Deus, sua força como ministro de Deus. Então, você quer crescer no ministério, você quer que mais almas venham antes de você começar a organizar programas, porque programas devem ser, para você, uma resposta, uma direção de Deus para a oração que você fez. Ele diz, quando as nuvens estão cheias de chuva, elas se esvaziam sobre a terra. Mas você ainda não saturou a sua nuvem, como você satura as nuvens com suas lágrimas, com sua oração. Quando é a hora de orar, você acorda ainda com sono, mas há um trabalho a ser feito, há um desafio. Vem, o ministro deve se mover nessa direção. Algo tem que acontecer. E então, embora esteja cansado, você acorda, por causa da necessidade, por causa do desejo. Você levanta. Está chovendo, está frio, mas você vai orar. Há muitas coisas que alguns de nós preparamos anos atrás. E hoje andamos sobre elas. Sabemos que cuidamos dessas coisas. Eu digo às pessoas, há depósitos de oração que você faz para o seu futuro. Mas se você não fez esses depósitos, de onde você vai tirar? De onde vai tirar? Porque você quer o verdadeiro ministério. O verdadeiro ministério, o ministério do Espírito Santo. Então você descobre que quando você fala, Deus fala. Quando você estende a mão, é a mão de Deus. Quando você olha, Deus vê pelos seus olhos. Então você começa a entender, sim, você foi para outro nível. Não é por força, não é por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pelo meu Espírito, pelo meu Espírito. Ele diz que assim que Sião entrou em trabalho de parto, o que aconteceu? Ela deu à luz seus filhos. Põe a passagem de novo ali. Isaías 66, sim. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia ou nasce uma nação de uma só vez? Pois assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz. Às vezes há cidades em que é difícil pregar o evangelho, porque as pessoas são tão cegas e surdas espiritualmente, que você fala de Jesus e elas não entendem como mudar essas coisas por esse tipo de oração. Assim que Sião entrou em trabalho de parto. Mas enquanto os ministros estiverem de olhos secos, nada vai acontecer. Vão continuar vendo as pessoas indo para o inferno. E um dia Deus vai te perguntar por quê. Por que você as deixou ir? Deveria ter feito algo. E você será responsável porque deveria ter feito algo sobre isso. Todo ministro deveria saber o que é chorar em oração. Todo ministro do Evangelho. Ouça, o ministério da intercessão não é para um grupo específico na igreja. O chefe número 1 na intercessão de uma igreja é o pastor. Você é o primeiro intercessor. Você é a primeira pessoa com o ministério da intercessão. Não dê isso a um grupo de pessoas na igreja. Eu não estou dizendo que você não pode ter um grupo de intercessão. É bom, mas eu estou dizendo não delegue o seu próprio ministério de intercessão ao grupo de intercessores da igreja. Eles têm o trabalho deles a fazer, mas você tem que ter o seu a fazer. Como intercessor número 1, diga, eu tenho o ministério da intercessão. Na Bíblia, todo homem de Deus teve. Se você não tem, você não é homem ou mulher de Deus. Sim, se você não tem, quer dizer que não é chamado. Porque a primeira coisa é a intercessão. Todo ministro de Deus, as lágrimas devem estar sempre próximas aos seus olhos para que facilmente saiam. Sabe, muitos aqui não choram há muito tempo só quando tem dor, ou algo que você não gosta acontece.
Quando foi a última vez que você chorou por almas, por causa do que elas estão passando? Se já faz muito tempo, irmão, irmã, então é tempo demais. Tempo demais. Tempo demais. Nenhum ministério sério pode sobreviver sem isso. Você não tem um ministério sério sem isso. Seu coração tem que chorar por almas de homens. Quando você olha para pessoas, você as vê como filhos. Sabe, é um dos dons que Deus dá a você. No ministério, aprender a ver as pessoas com os olhos que Deus as vê, com compaixão. E quando você sai da presença delas, tudo que você faz é orar e chorar em favor delas, para que haja mudança em suas vidas, incluindo aquelas que te insultam e abusam, que te usam sem pudor e te perseguem. Você ora por elas assim da mesma forma. Isso é algo que, sabe, descobrimos em Jesus. E temos o mesmo Espírito com Ele. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Então, durante essa conferência, essa é uma das coisas sobre as quais eu vou tratar com você, para que você seja parte. Oração. Oração. Quando estiver no seu quarto de hotel, tire um tempo para orar. Tire um tempo para orar. E esteja orando sobre a sua obra. Quando você voltar, que mudanças vão acontecer? Se a mudança não aconteceu dentro de você, você não vai poder pôr para fora. Não pode acontecer fora se não aconteceu dentro. Glória a Deus. Você tem que fazer acontecer. É você que faz acontecer. Desperte-se para reter a atenção de Deus, dando a si mesmo os pensamentos certos. Pensamentos certos. Sabe, durante essa programação haverá coisas que o Espírito Santo vai dizer a você, como nós sabemos, e alguns estão escrevendo essas coisas, mas no seu particular, olhe para elas. Olhe para elas não apenas como quem olha para um jornal, olhe para elas com o coração de Deus. E ao olhar para elas, deixe o seu coração se agitar com as coisas que você está vendo. Deixe o seu coração despertar. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Você ainda está aí? Certo, vamos ver esses dois versos. E desta vez vamos usar a versão amplificada e fazer as conclusões, certo? Primeiro, voltamos para 1 Coríntios 14, onde estávamos, e verso número 4. Mas desta vez vamos ver na tradução amplificada. Encontraram? Bom, aquele que fala em línguas estranhas edifica e melhora a si mesmo. Viram isso? Aquele que fala em uma língua estranha edifica e melhora a si mesmo. Vejam essa parte. Ele edifica e melhora a si mesmo. Como você quer melhorar a si mesmo? Falar em línguas te melhora. Isso melhora você. Seu espírito é melhorado. Judas, verso 20. Judas, capítulo 1, verso 20. Mas vocês, amados, edifiquem a si mesmos, fundamentados na sua fé santíssima. Vejam a próxima linha. Ele diz o quê? Façam progresso. Façam o quê? Progresso. Levantem-se como um edifício, mais e mais alto, orando no Espírito Santo. Eu disse, nada pode parar o teu progresso. Se você fizer isso, ele está te dando o segredo. Aí está o segredo. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Mas vocês, amados, edifiquem a si mesmos, fundamentados na sua fé santíssima. Ele diz a você, faça progresso. Levante-se como um edifício, mais e mais alto, orando no Espírito Santo. Levante-se como um edifício, mais e mais alto. Vocês viram um prédio que está sendo construído no centro da cidade? Um dia ele tinha apenas 2 andares de altura. E havia muitos outros prédios altos cercando ele. Olhavam para baixo e diziam, o prédio que estão construindo ali. E então a seguir ele já tinha 5 andares de altura. E então o construtor estava pensando em um prédio de 55 andares, até que ele se fez mais alto que todos os outros prédios no centro. Levante-se como edifício, mais e mais alto. Embora estivesse tão embaixo quando começou, é assim que a igreja é. Quando ora no Espírito, todos olham e dizem, o que esse pessoal está fazendo aí? Há 140 deles cantando louvores a Deus. Cercados por outras pessoas, olham para você lá embaixo, o que estão fazendo? Quanto mais você ora no Espírito, o seu nível de fé se levanta e você faz coisas que outros não achavam que você poderia. Você faz progresso, se levanta como edifício, até que você domina a cidade inteira.
E as pessoas se perguntam onde esse cara começou. Glória a Deus. É isso que eu vejo acontecendo com muitos de vocês. Pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! E você vai crescer e crescer e crescer. E multiplicar. Obrigado, Senhor Jesus. Abra sua boca e ore no Espírito. Ore no Espírito. Ore no Espírito. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.